Aí um rolo aqui, porque eu dei uma aula um tempo atrás e aí tava com outro login cadastrado e eu esqueci a senha, mas enfim. Aí aqui no meu celular entrou automático, depois eu redefino a senha para poder entrar pelo computador. Mas vamos lá, então vamos começar com uma oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então a gente vai começar com a leitura do Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Já está no de amanhã. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Esse evangelho de hoje fala pra gente basicamente sobre a misericórdia de Deus, né? De como Deus é misericordioso e de como nós também precisamos ser misericordiosos, inclusive para alcançar a misericórdia de Deus. É interessante porque eu conversava há um tempo atrás com os meus filhos, né? Com o Matheus e João, tem 10 e 8 anos. E a gente falava sobre quem vai para o céu, né? Quem merece o céu. No fundo, vai para o céu quem se arrepende, quem pede perdão, né? Quem se abandona e confia na misericórdia de Deus, né? Esse que é o segredo, na verdade, para a gente poder entrar no céu. Então, a pior pessoa que a gente possa conhecer, que a gente possa ter conhecido ou que possa ter existido, se a pessoa se arrependeu profundamente diante de Deus, né, e conseguiu recorrer, se abandonar na misericórdia de Deus, ela alcançou o céu, né? Lógico, provavelmente, talvez vai pagar aí a penitência pelos seus pecados no purgatório. Sim, a gente não sabe, né? Mas é muito bonito, né, a gente pensar que, no fundo, a nossa salvação depende de uma atitude simples nossa, que é o nosso arrependimento e é o nosso pedido de perdão. E é muito interessante porque, e a gente vai falar isso na aula, quando a gente pede perdão, quando a gente aprende a usar o sacramento da penitência e a pedir perdão, a gente está recebendo aí a misericórdia de Deus, né? E para que a gente também consiga perdoar o outro, é importante que a gente tenha essa experiência da misericórdia de Deus. Então, aí, já entrando no tema da nossa aula, então, essa é uma aulinha que a gente vai preparar para a quaresma, né? Eu tomei por base, preparei a aula com base na mensagem do Papa Francisco para a quaresma, né? Então, a mensagem do Papa, né? Tempo para renovar a fé, a esperança e a caridade. É interessante a gente, não sei se vocês lembram, né? Imagino que, assim, uma vez que a gente percebe isso e aprofunda uma vez no sentido da quaresma, a gente vai ver que todo ano se fala a mesma coisa, né? A quaresma é tempo de quê? É um tempo de preparação, é uma jornada, né? Onde a gente vai preparar, purificar o nosso coração para viver a ressurreição de Cristo, né? Para receber esse presente maravilhoso que foi a ressurreição e a abertura dos céus, né? E o alcance da salvação. Então, para que a gente possa receber esse presente, né? Para que a gente possa receber o céu, a gente precisa se preparar. Então, a quaresma é uma analogia com a nossa vida, porque a gente está aqui se preparando, né? Para alcançar essa salvação, né? E essa vida nova. Então, então a gente vai, assim, imagino que vocês já devam ter escutado, mas a quaresma, então, é tempo de quê? É um tempo da gente fazer oração, né? Da gente fazer jejum e da gente fazer atos de caridade. Então, a quaresma é baseada essencialmente aí
em ações direcionadas nesses pilares, né? Oração, penitência e caridade. E esses três tipos de ações, eles estão relacionados às três virtudes teologais, né? Que é a fé, a esperança e a caridade. Então, assim, o Papa traz nessa mensagem de preparação para a Quaresma, para esse ano, ele faz esse link, né? Entre cada uma dessas atitudes que a gente pode ter, né? Que a gente deve ter para se preparar bem para a Páscoa, com uma das virtudes teologais. Até isso já é um ponto de doutrina que a gente vai relembrando também, né? E vocês também perguntem se vocês tiverem dúvida. Deixa eu... pelo celular, eu não estou vendo o chat, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês abrem o microfone e falem, por favor. Então, é um ponto, né, para a gente relembrar até a doutrina, né? Então, a fé, a esperança e a caridade são as três virtudes teologais, né? São virtudes que nos são dadas, é um dom de Deus que a gente recebe no nosso batismo, no momento que a gente é batizada, né? Como uma sementinha. E a gente não depende de nós fazer crescer a fé, a esperança e o amor, né? Só Deus pode fazer crescer, né? O que depende de nós é a nossa disposição, o nosso desejo e o nosso agir nesse sentido, né? Pedindo, né? Afirmando. Não é verdade que às vezes a gente está passando por momentos que a gente está um pouco sem fé, desacreditado, mas mesmo assim a gente pode fazer um ato de fé, né? A gente pode falar aí para Deus: Senhor, eu não sinto nada, eu não vejo nada, mas eu creio, né? É um ato de fé, apesar da gente talvez lá no fundo não sentir, não entender, né? Então a gente pode, com essa nossa disposição, dar uma abertura, né, para que Deus, com a sua graça, aumente a nossa fé, né? Com uma petição, pedindo, né? Fazendo um ato de amor: Senhor, eu te amo acima de tudo, né? Às vezes mesmo sem sentir, né? Às vezes mesmo sem conseguir, né, viver realmente de acordo com essa afirmação, só da gente fazer esse ato de amor, né? E dizer para Deus o quanto a gente ama, a gente está melhorando aí a nossa disposição e se abrindo para que Deus atue com a sua graça, né? Então, isso é um ponto-chave, assim, né, da doutrina. Então, a fé, a esperança e a caridade são dons de Deus, só Deus pode aumentar em nós. Inclusive a nossa correspondência, né? Eu pensava assim esses dias: nossa, eu queria corresponder bem mais, né, à graça de Deus. Então, assim, estou descuidando da minha oração, às vezes, né, distraindo na missa. E aí, no outro dia, eu estava fazendo oração e pensando assim: Senhor, aumenta o meu amor, né, porque às vezes eu não estou correspondendo tanto porque o meu amor está pequeno, mas se ele for maior, eu vou corresponder mais, mas só o Senhor pode aumentar o meu amor. Então, assim, a gente pedir mesmo a Deus, né? Que às vezes, muitas vezes, essa falta de correspondência, esses desânimos, enfim, que a gente tem, às vezes são falta mesmo, né? Falta de fé, falta de esperança, falta de amor a Deus. E se a gente tem essa consciência de que é Deus quem dá, a gente tem que pedir, né? A gente tem que pedir sempre. Então, nessa mensagem do Papa, né, de preparação para a Quaresma, ele faz um link, né, entre o jejum, a oração e a esmola e as três virtudes teologais, né? Então, ele fala, né, que o jejum, a oração e a esmola são condições para a nossa conversão, né? Então, que a gente só pode converter o nosso coração a Deus, né, enfim, fazendo jejum, fazendo oração, né, e dando esmola, né, que a gente vai ver o que significa cada uma delas, né, e o que significa até hoje na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa realidade de hoje, tá? Então, o caminho da pobreza e da privação, o jejum, a atenção e os gestos de amor pelo homem ferido, né, que é a esmola, o diálogo filial com o Pai, que é a oração, permitem-nos encarnar uma fé sincera, uma esperança viva e uma caridade operativa, né? Então, a fé vai vir muito da nossa pobreza e privação, que é do nosso jejum. A esperança vai vir muito desse diálogo filial com o Pai, né?
Porque se a gente tem um pai amoroso no qual a gente confia, a gente vai esperar tudo dele, né? E a caridade vai vir muito desses gestos de amor, né? Ao homem ferido que está do nosso lado, a nossa mãe que precisa de uma ajuda, ao nosso marido, a um filho, né? A uma amiga que está ansiosa e precisando enfim, de um conselho, da nossa escuta sincera, né? Então, o primeiro deles, né? Então, eu vou desenvolver cada um desses pontos, né? A fé chama-nos a acolher a verdade, né? Então, o Papa relaciona, né, a fé com o jejum nesse tempo de quaresma. E por que isso, né? No fundo, quando a gente crê, né? Quando a gente acredita que Deus mandou o seu único filho para nos salvar, né? E que ele morreu com uma morte dolorosíssima, né? Uma morte de cruz para nos redimir, para nos salvar dos nossos pecados, né? Que ele foi crucificado numa cruz, que ele passou por um caminho de dor, por uma via sacra. Quando nós cremos nessa verdade, nós somos capazes, né, de nos unir à dor de Cristo no nosso dia a dia, né, através das dores e das inúmeras dores que a gente sente, né, dos desafios que a gente precisa enfrentar, de forma especial essa semana, né, com esse novo lockdown, né, então tantos planos que a gente já recomeça a fazer e que de repente vão por água abaixo de novo, né? Então, nessa união, né, com Cristo, diante dessas dores, desses sofrimentos, pequenos sofrimentos que a gente vai passando no dia a dia, né? E a gente só é capaz de dar um sentido sobrenatural, né, a esse sofrimento, a essas dores, justamente porque a gente crê, porque a gente tem fé, porque a gente acredita, né? Que Deus veio ao mundo e deu um significado sobrenatural à dor e ao sofrimento. Então, até tem uma citação aqui da própria carta do Papa, né, da Fratelli Tutti. O jejum ajuda a amar a Deus e ao próximo, pois o amor é um movimento que centra a minha atenção no outro, considerando como um só comigo mesmo, né? Então, quando a gente se une a Deus, né, nos nossos sacrifícios, tanto nos sacrifícios a gente fala que existem dois tipos de mortificação, né? Que é esse sacrifício que a gente faz, que são as mortificações passivas e as ativas, tá? Isso até já é ponto de doutrina. Então, as mortificações passivas são aquelas que a gente sofre, isso é, a gente não escolhe, né? O lockdown, ou as coisas que a gente não tem controle, que simplesmente a gente tem que aceitar, né? Um calor, uma fila no banco, uma contrariedade aqui, um carro que quebra ali, né? Um filho que cai, você tem que ir para o hospital, né? Dar ponto. Então, são pequenas contrariedades que a gente precisa aceitar e que a gente pode aceitar com um sorriso no rosto, oferecendo a Deus e acolhendo essa vontade de Deus ao invés de nos revoltar. Essas são as mortificações passivas, tá? As mortificações ativas é a que muitas de nós fazemos na época da quaresma, desde mais novas, né? Então, vou deixar de comer um chocolate, ou então beber refrigerante, é uma coisa que você escolhe para você fazer, né? E qual é o sentido disso tudo? Nós nos unirmos mais, né, a Cristo na sua dor, né, e também sermos corredentores com Cristo, né? Porque a partir do momento que a gente oferece um sacrifício, uma mortificação a Deus, a gente também está redimindo. É incrível, né? Quantas graças vêm daí. Então, Senhor, eu quero oferecer esse sacrifício, essa mortificação aqui por aquela minha amiga, né, que está tão afastada de Deus, que está numa pindaíba. Eu quero oferecer por aquele meu tio, né, que bebe demais e para que ele consiga, enfim, superar esse vício, né? Eu quero oferecer pela minha mãe, por tal e tal motivo. Eu quero oferecer
em reparação de tantos pecados que são cometidos todos os dias, inclusive pelos meus, né? Então, algo que Nossa Senhora de Fátima pediu tudo para a gente reparar por tantos pecados que todos os dias ofendem ao coração de Deus e ao coração dela. Então, quando a gente... então, existem esses dois tipos de mortificação, né? Quando a gente pratica qualquer um deles, né? Tanto as ativas quanto as passivas, né? O sacrifício, né? Que no fundo também é esse jejum, né? A gente está saindo de nós mesmos em direção ao outro. Primeiro em direção a Deus, né? E depois em direção às outras pessoas. A gente consegue olhar para o outro, né? E esse é muito o sentido do sacrifício, né? Do jejum, tá? É esse sair de nós mesmos, olharmos para o outro e corredimirmos com Cristo, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Jejuar significa libertar a nossa existência de tudo que a atravanca, inclusive da saturação de informações, verdadeiras ou falsas, e produtos de consumo, a fim de abrirmos as portas do nosso coração àquele que vem a nós, pobre de tudo, mas cheio de graça e de verdade, né? Então, isso é tão bonito, né? O sentido do sacrifício, porque, assim, às vezes a gente escolhe um sacrifício que nem é tão sacrifício assim, né? Então, eu vou fazer jejum de chocolate, de refrigerante, mas também nem ligo tanto, então nem é uma coisa que me custa tanto. Ou então, às vezes, até me custa, né? Mas será que não teria algo que eu poderia fazer um sacrifício muito mais válido, né? Algum defeito, né? Algum mau comportamento que me prejudica os outros, né? Então, algo que eu já estou lutando. Não, olha, tô todo dia chegando atrasada e tal, e perdendo tal coisa. Então, fazer um sacrifício de acordar mais cedo, de levantar na hora, né? Ou então ando exagerando aqui em tal comida, então eu vou comer menos disso, né? Enfim, cada uma sabe os seus pontos maiores de luta. E quem sabe, né? De repente, a gente pegar e se propor um sacrifício nesse ponto não vai ser muito mais o resultado, né? Relacionado realmente à conversão do coração não vai ser muito maior, né? Do que a gente simplesmente tirar um chocolate ou um refrigerante, né? E, inclusive, especialmente, né? Até uma coisa que o Papa próprio fala, né? Então, libertar a nossa existência de tudo que atravanca, inclusive da saturação de informações, né? Onde é que a gente fica saturado de informação, né? Olhando o Instagram, Facebook, WhatsApp, não sei o quê, nananã. Então, eu vejo que hoje em dia, ainda de forma mais especial, a gente tem esse cuidado, né, com as redes sociais, especialmente nesse momento que nos afastam tanto de Deus, né? A gente acaba ficando muito disperso, com sentidos dispersos, com uma curiosidade, e a gente se afasta, porque para a gente ter vida de oração, né, a gente precisa dos sentidos recolhidos, desse maior recolhimento. Então, é uma boa dica e um bom caminho também na nossa escolha aí do que a gente vai fazer de sacrifício, né? Por onde vai o nosso jejum, tá bom? Do que a gente vai se abster por Deus, para nos unirmos mais a Deus e nos abrirmos mais aos outros. Então, sugiro que cada uma, se não fizeram ainda, aproveitem hoje, essa semana ainda, para fazer uma listinha, ou então para fazer um propósito, olha, vou me mortificar, vou oferecer tal coisa, meu jejum vai ser de tal coisa, né? Então, definam logo para não ir passando o tempo e, de repente, acabou a quaresma. Ixi, Maria, nem me preparei muito bem. Então, é o segundo ponto, né? Aí a gente já vai para esperança, né? Então, a gente falou da fé como jejum, né? Agora, a esperança a esperança como esse diálogo filial com o Pai, né? Como a oração. Essa questão, né? Eu acho tão bonito assim na obra. Um dos aspectos assim mais essenciais assim ai, gente, fugiu a palavra. No espírito da obra, né, do Opus Dei. Então, assim, não sei se todas sabem, porque tem gente nova aqui e gente que eu não conheço muito, né? Mas, assim,
eu e a Valessa, nós somos da obra, né, do Opus Dei, então essa é uma aulinha até de formação, né, que a gente dá na obra, né? Então, assim, a gente vai acabar falando muito sobre o espírito da obra também, que no fundo é o espírito da igreja, né, sobre os ensinamentos de São José Maria, né? E um dos pilares, assim, né, do espírito da obra, do Opus Dei, é a filiação divina, né? Então, São José Maria quis que todos os seus filhos e filhas, né, que todos nós vivêssemos de maneira especial a filiação divina, que é essa certeza, essa consideração regular e profunda de que somos filhos de Deus, né? Então, todos os dias. Então, assim, até no nosso círculo a gente faz exame e tem uma perguntinha lá, né? Considerei todos os dias o sentido da filiação divina? Porque, gente, vocês têm noção que isso faz toda a diferença, né? Porque se a gente todos os dias considera o que significa sermos filhas de Deus, né? Que isso traz de consequência para a nossa vida, né? Traz de consequência para a nossa identidade, tá? Cara, quem eu sou? Eu sou filha de Deus, eu fui pensada desde toda a eternidade, né? Deus pensou em mim com as minhas características, com uma missão única, me colocou numa família específica, né? Pensou num projeto para mim. Então, me dá graças, né? Cada pessoa tem um relacionamento único com Deus, porque cada pessoa é única. Então, se a gente considera isso, né, e a gente consegue desenvolver esse relacionamento com Deus, que é Pai, que é amoroso, que é misericordioso, o que pode tirar a nossa paz? Porque, na verdade, que muitas das nossas ansiedades, dos nossos medos, dos nossos desânimos, desesperos, são justamente porque a gente perde o sentido da filiação divina, a gente esquece quem nós somos, né? Enfim, né? E a gente esquece que tem um pai que é todo poderoso, que é Senhor da história, que é Senhor da vida e que cuida da nossa vida, né? E que quanto mais a gente se abandona, mais ele cuida, porque ele respeita demais a liberdade. E aí, de fato, quando a gente se afasta e a gente não quer intromissões, ele também respeita, né? Mas que quanto mais a gente recorre, né, ao seu cuidado de pai amoroso, mais ele cuida e mais é incrível, né? Imagino que cada uma de vocês tenha exemplos aí na própria vida, inúmeros exemplos, né, que demonstrem como Deus cuida da gente muito melhor do que a gente mesmo, né? Que a gente às vezes faz uns planos que não dão muito certo e depois fala assim, gente, mas deu muito melhor do que eu tinha imaginado, né? Então é algo realmente maravilhoso, né? Essa vivência, né? Diária, né? Da filiação divina. E isso só pode ser cultivado quando a gente tem vida de oração, né? A vida de oração, que é esse diálogo contínuo com Deus e de forma especial em alguns momentos ao longo do dia, né? Então, oração mental, que em alguns momentos a gente para, né? E conversa com Deus mesmo ali sobre tudo, sobre o nosso dia, sobre a nossa vida, sobre as nossas angústias, sobre o que, enfim, não está dando certo, sobre as nossas lutas, sobre os nossos amores. Quando a gente conversa com Deus sobre tudo isso, a gente vai cultivando essa relação, né? E essa proximidade, porque não tem como a gente ter a gente viver esse espírito de filiação se a gente não é próximo, né? Como que você vai confiar numa pessoa que você é super distante, né? Que você não tem uma relação construída? Muito difícil, vai ficar só aí no âmbito das palavras ou da teoria, né? E não vai ser experiência de vida, né? Então, o que mais, gente? Deixa eu ver aqui que eu... Jesus fala-nos do futuro aberto de par em par pela misericórdia do Pai. Esperar com Ele e graças a Ele significa acreditar que a última palavra na história não é a dos nossos erros, nossas violências e injustiças, nem a do pecado que crucifica o amor. Significa obter do seu coração aberto o perdão do Pai.
né? E isso é muito bonito, né? E tem tudo a ver com essa vida de oração e com essa esperança, porque a gente sabe muito bem que como nós, cada uma de nós somos pecadoras e miseráveis, né? Então a gente, cada uma conhece os seus defeitos, os seus erros, os seus pecados, mas se a gente tem essa certeza de que a gente tem um pai amorosíssimo, a gente vai confiante pedir perdão e chorar nos braços dele cada vez que a gente erra, né? E é até bonito ver que, no fundo, foi essa diferença entre Pedro e Judas, né? Porque os dois pecaram, os dois rejeitaram e negaram a Deus. Mas qual foi a diferença? A diferença foi que Judas se desesperou por orgulho, né? Então ele percebeu o erro dele e se revoltou, foi intolerante com ele mesmo e se matou, né? E Pedro negou a Cristo 3 vezes, mas depois ele viu Nossa Senhora, caiu nos braços de Nossa Senhora arrependido, né? E se reaproximou. Então Nossa Senhora foi a ponte aí. Inclusive uma aprendizagem, né? Sempre que a gente estiver também aí miserável, arrependida de alguma coisa que a gente fez, a gente também pode recorrer à mãe primeiro, né? Para ela nos levar de volta ao seu filho, né? Então isso, né? A gente, quando a gente cultiva no dia a dia, através da oração, essa experiência de que somos filhos de Deus, a gente tem mais facilidade em recorrer, né, à sua misericórdia, que foi até o tema do evangelho de hoje, né? Então a gente tem mais facilidade, inclusive, de se confessar, né? Porque a gente vai ter mais essa leveza de que a gente, no fundo, está falando com o nosso Pai Deus, que perdoa tudo, né? Enfim, inclusive até de lutar mais contra o nosso orgulho, né? E de sermos mais humildes, porque muitas vezes a gente desanima ou fica triste, né? Fica revoltada, porque no fundo nós somos orgulhosas e não admitimos que possamos errar, né? Então a gente não dá conta e a gente fica revoltada, mas que absurdo que eu não dou conta que eu fiz isso. E no fundo isso é uma revolta interior, né? Fruta do orgulho, né? E isso, sempre que a gente se sentir assim, a gente lembra de Judas e a gente fala assim: não quero ser igual Judas, deixa eu me humilhar aqui, Senhor, né? E fazer que nem Santa Teresinha. Que bom que eu sou assim miserável, porque como eu sou miserável, o Senhor pode atuar na minha vida com a tua graça, né? Se eu fosse boa demais, não haveria espaço para Deus na minha vida, tá bom? Então a gente aproveitar, né, nessa quaresma também para a gente se reconciliar com Deus. A gente vai ter uma aula mais para frente só sobre o sacramento da penitência, da reconciliação. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas algo que já é importante da gente ir trabalhando, né? Um tema da gente se reconciliar, lavar a nossa alma, né? E dizer tudo para Deus: Senhor, olha tudo isso que eu fiz, né? Preparando uma boa confissão, né? E realmente entrando aí para receber uma Páscoa em estado de graça, né? Mais próxima, mais purificada, tá bom? Por último, último ponto, né? É a caridade, como mais alta expressão da nossa fé e da nossa esperança, que no fundo é vivida, né? Seguindo as pegadas de Cristo na atenção e compaixão por cada pessoa. E o Papa fala, né, que a caridade é dom, como as duas outras virtudes, que foi o que eu falei, né? A gente só pode amar porque Deus nos amou primeiro, não é verdade? Muitas vezes a gente vive momentos de baixa autoestima, que a gente tá, sei lá, né, desanimada e com a gente mesmo e com a nossa estima lá embaixo. E no fundo também falta esse amor, né? Essa consideração de que, cara, por que eu posso amar, né? E me amar? Porque Deus me amou primeiro, com amor gratuito, né? Se existisse só eu, Deus tinha morrido por mim e por cada pessoa, né? E porque Ele me amou primeiro, né? Eu também posso amar aos outros, né? Então, no fundo, a nossa capacidade de amor, ela é um dom que a gente recebeu. Nós podemos amar porque Deus nos amou primeiro. A caridade alegra-se ao ver o outro crescer e, de igual modo, sofre quando a encontra na angústia, sozinho, doente, sem abrigo, desprezado, necessitado. A caridade é o impulso do coração que nos faz sair de nós mesmos, gerando o vínculo da partilha e da comunhão.
E isso é muito bonito, porque a gente às vezes pensa assim, né? Ah, como é que a gente vai viver a caridade? Dando a esmola, né? Que é a palavra-chave ali da preparação ali para a quaresma. E esmola para a gente, no português, é uma palavra que tem um significado, de certa forma, específico, né? Eu vou ali e dou uma esmola para um mendigo. Então, é dessa forma, será, então, que eu vou viver essa caridade na quaresma, né? Mas, no fundo, é algo muito mais amplo, porque a caridade a gente vai viver e essa esmola a gente vai viver essencialmente atendendo às necessidades do outro que está ao nosso lado. Pode ser que seja um mendigo, sim, mas mais provável que seja nossa mãe, nosso pai, nosso marido, nossos filhos, uma amiga, uma pessoa necessitada, um vizinho, né? Então a gente pode viver essa esmola, essa caridade aí com cada uma dessas pessoas, né? O pouco, se partilhado com amor, nunca acaba, mas transforma-se em reserva de vida e felicidade, né? O Papa fala. E isso também é muito legal, né? Porque esses dias eu até mandei lá no grupo, né? Que Deus não tem como multiplicar do nada o zero, né? Zero multiplicado por qualquer número dá zero. Então, se a gente não põe a nossa parte, não tem como Deus fazer um milagre da multiplicação. Mas que se a gente coloca, nem que seja Deus pode multiplicar aí por infinito, né? Se a gente coloca 2 também, por mais infinito. Então, se a gente coloca alguma parte nossa em dar ao outro, com certeza Deus pode fazer aí um milagre de fazer render tudo isso, muito mais, né? Em frutos para a vida eterna, frutos que a gente nem tem ideia. Não é verdade que tantas vezes a gente ajuda, enfim, tem determinada atitude e às vezes a gente fica sabendo muito tempo depois que a pessoa foi tocada ou de alguma forma aquilo mexeu com ela, né? E teve, enfim, de alguma forma, né? Mexeu com ela de forma profunda. E quantas pessoas a gente não fica nem sabendo, né? Que a gente só vai saber aí no céu. Então a gente realmente precisa fazer a nossa parte no sentido de ir em direção ao outro, né? De partilhar esse amor que a gente tem porque a gente recebeu de graça, né? Para que Deus possa fazer, para que Deus faça multiplicar, né? Faça render muito. Viver uma quaresma de caridade significa cuidar de quem se encontra em condições de sofrimento, abandona ou angústia, inclusive por conta da pandemia, né? O Papa até cita. E é muito interessante, porque a gente vive num momento em que as pessoas estão com muito medo. Muita gente muito ansiosa, muita gente até em depressão, né? Então, angustiada, né? Se sentindo sozinha, porque está isolada. Então, assim, de forma especial, nessa quaresma, o Papa nos convida a ficarmos mais atentos até essas pessoas. Então, a gente realmente observar. Será que tem algumas das minhas amigas, né, que estão se sentindo assim sozinhas, né? Ou então familiares, avós, né, tios. O que eu posso fazer, né? Será que eu posso uma ligação? Será que às vezes até uma visita às vezes rola, né? Dependendo da pessoa, da situação. Então, é importante que a gente observe e pare para pensar nessa situação que a gente está vivendo, como que a gente pode viver de forma específica a caridade e a esmola nessa circunstância, tá? Ofereçamos, juntamente com a nossa obra de caridade, uma palavra de confiança e façamos sentir ao outro que Deus o ama como um filho. Então, a gente levar essas palavras de confiança, né? E esse sentido sobrenatural mesmo, que muitas pessoas vão perdendo, né? E às vezes até a gente vai ficando com uma conversa muito humana, muito pouco sobrenatural, né? Então, a gente realmente levar essa confiança, né, para os outros, esse abandono em Deus, de que Deus é Senhor, Senhor da história, né? Que Ele está no controle de tudo. Bom, e acho que é isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui da mensagem do Papa interessante. Só com um olhar
cujo horizonte esteja transformado pela caridade, levando-nos a perceber a dignidade do outro, é que os pobres são reconhecidos e apreciados na sua dignidade imensa, né? Respeitados no seu estilo próprio e cultura. Isso é muito interessante, né? Porque esse olhar, né? Esses dias, até falava com uma amiga minha, que assim, quem é dentista tem um olhar viciado nos dentes, né? Então, acho que toda dentista deve sempre observar, às vezes, os dentes das outras pessoas, né? Quem mexe com imagem pessoal, né? Clara, tem outras amigas também que mexem, né? Então, acaba reparando, porque é o que você trabalha, então você acaba reparando as outras pessoas também. Então, a gente tem, às vezes, esse olhar viciado, mas um vício bom, né? Então, sei lá, quem é sapateiro deve observar bem os sapatos dos outros, um sapateiro, né? Enfim, várias outras profissões, aí a pessoa acaba tendo esse olhar, né, mais direcionado. E da mesma forma a gente, né, como cristãos, como que deve ser o vício no nosso olhar, né? Nosso olhar deve ser viciado pela caridade, né? Da gente estar sempre procurando o bem do outro, né? Então, o que eu posso fazer aqui pelo bem do outro? Qual atitude? De repente, posso deixar o melhor lugar para outra pessoa sentar, né? Será que ela está com sede? Eu posso pegar um copo d'água para a pessoa, né? E servir. Você tá? Quer que eu faça um cafezinho para você? Tá vendo que a pessoa está com sono, né? Tá bocejando, né? Então, assim, esse nosso olhar viciado pela caridade. Então, a gente está sempre com os olhos atentos às necessidades do outro, né? E justamente porque isso, por isso que o Papa fala, né? Porque a gente percebe a dignidade do outro, a gente sabe quem é o outro, né? O outro, como nós, é filho de Deus, né? E detentor de uma dignidade altíssima. Então, para fechar, né, que a gente realmente nessa quaresma, a gente já estamos aí na segunda ou terceira semana, segunda, né, da quaresma, que a gente possa realmente fazer um percurso, né, como falava um padre amigo, conhecido nosso, né, ele sempre fala isso no Natal, que eu lembro, que esse Natal possa ser o melhor Natal das nossas vidas. Mas aí eu falo para a quaresma, né, que essa quaresma possa ser a melhor quaresma das nossas vidas, né, e vai ser em qual medida? Na medida que a gente realmente se dedique a ter mais vida de oração, né? A crescer justamente na nossa esperança, a esperar mais de Deus, com desse Pai amorosíssimo, a crescer na nossa fé, né? A crescer na nossa caridade, nos dando mais aos outros que estão ao nosso redor. Bom, então é isso. Então vamos rezar. Não sei se vocês têm alguma dúvida, querem fazer algum comentário. Acho que a Clarice teve que sair. As meninas pediram indicação lá no grupo, pediram indicação de livro para leitura na quaresma, né? Aí eu separei uns aqui, acho que até tinha mais, mas às vezes eu vou emprestando e aí tem que anotar. Antigamente eu anotava, agora faz tempo que eu não anoto. Mas enfim, esse daqui é um livrinho que vale a pena ter. Eu uso ele todo ano, tá? Que é o livro Via Sacra de São José Maria Escrivá, né? Ele é uma via sacra, na verdade, para a gente fazer. Só que foi escrito por São José Maria, é muito, assim, é muito boa essa via sacra. E depois tem, cada estação tem os pontos comentados, então dá para a gente fazer oração, né? Então, nas sextas-feiras, de repente, pegar e meditar os pontos relacionados àquela estação da via sacra. Esse daqui é Por que Mortificar-se? O Valor do Sacrifício, também, do Luiz Fernando Sintra, é muito bom. Tem esse daqui também, tá? A Ressurreição e a Esperança Cristã. Esse daqui do Jacques Philippe, que eu amo esse autor. Eu leio todos os livros dele, que eu acho ele, nossa, é um padre maravilhoso. Ele é francês. A Verdadeira Misericórdia. Todos esses que eu mostrei são da Quadrante. Tem esse daqui, que é Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, né? Que é um livro também bem diferente, porque esse livro aqui, são as visões da Ana Catarina Emmerich, e ela vai detalhando cada uma das situações que Cristo viveu, né? Então ela teve visões, assim, né? Com uma riqueza, assim, de detalhes que, assim, ajudam, né? A nossa imaginação aí. Inclusive esse livro que inspirou o filme do Mel Gibson, né?
Então, também é um livro muito rico em detalhe. Tem um outro livro, que eu esqueci o nome e eu não peguei. Eu acho que é A Vitória da Páscoa. Esse também é muito bom, né? Eu vou mandar todas as fotos lá no grupo, porque aí vocês escolham e aí providenciem algum livro, de repente, para fazer uma leitura espiritual, né? Uma leitura aí que vai alimentando a alma de vocês ao longo desse período de preparação para Páscoa. Tá bom aí, Bárbara? Tudo bem? Tudo bem, Lígia? Finalmente Tudo. você participar hoje. Então, olha, deixa eu até explicar para vocês por que a gente optou fazer pelo Teams e não pelo Instagram. Deixa eu entrar. Aqui, olha, peraí, que a babá outra professora que hoje foi babá tá aqui. Oi. A babá chegou. Ai, hoje a Valessa, eu tava aqui e o André e a Luísa super agitados. Eu leio, você fala para as meninas esperarem um pouco, eu vou fazer a última tentativa, senão eu vou deixar eles brincando aqui atrás. Ela, você não quer que eu tente fazer eles dormirem? Aí, então, ela ficou uma parte da aula lá, colocou Dormiu junto? André e a Luísa para dormir. E aí, agora ela tá aqui, tá? E então, a Valessa que vai dar aula junto comigo, tá? Eu vou dar uma semana, ela vai dar outra. Valessa aparece melhor, ó. Oi. E aí a gente optou por não fazer. Oi, Samara, tudo bem? Samara apareceu ali. A gente optou por não fazer mais no Instagram, que a gente estava fazendo em formato de live, né? Por uma questão humana mesmo, de curiosidade. A gente sabe que no Instagram é um monte de live, toda hora pitando, a gente entra e sai, entra e sai. O Instagram cai, a live cai. A live cai. Aí a gente achou melhor assim, não, vamos, né? Porque a gente está tendo aula de vida espiritual, vamos focar aqui, fazer em outra plataforma. Porque, e vê-las, porque a gente não vê, né? Pela live não vê ninguém. Não dá pra ver ninguém. Não dá pra trocar dúvida, tirar dúvida. Só ele no chat. Fica muito impessoal, né? Justamente. Então a gente achou melhor fazer, enfim, fazer pelo Teams. E eu tenho a impressão de que, bom, de qualquer forma, assim, as aulas ficam gravadas aí no chat. Eu não sei se é só para mim, que sou moderadora, ou se todo mundo pode ter acesso a elas. Você sabe? Alguma de vocês sabe? Eu não sei. Bom, de qualquer forma, se vocês não conseguirem ter acesso, porque eu consigo ver a aula que eu dei, né? Como é o meu login, eu consigo ver no chat a aula. Se por acaso alguma quiser assistir depois, eu subo, e não estiver disponível, qualquer coisa eu subo para o YouTube, não listado lá, e aí passo o link, tá bom? E aí é isso, meninas. Alguma dúvida? Cheguei só para dar um oi mesmo, né? Que eu já cheguei acabando, né? Então, Bárbara, aí depois a gente faz isso. Você dá uma olhadinha, ver se você acha a aula. Se não achar, eu subo ela. Se você quiser assistir, eu subo ela depois para. Se eu puder, porque eu trabalho, as sessões de julgamento são no Teams, mas não ficam disponíveis. Oi? Eu trabalho, as sessões elas são gravadas, disponibilizadas no Teams, elas não podem ser assistidas depois, só com. Não sei se no seu caso precisa de autorização também, né? Ah, tá. Eu vou ver aqui direitinho com a Valessa. Aí eu falo, aí a gente fala lá no grupo, tá bom? Perdi aula quando eu boto alarme, eu esqueci de botar alarme. Ai, Bárbara. Sei como é que é isso. Eu sei também. Como é que é? Criança a gente se perde, né? Essa semana sem aula, elas não estão dormindo no horário, tá tudo doido. É verdade. Então, outra adaptação, né? Então tá, meninas. Tá bom, obrigada. Imagina. Então, um beijo grande em cada uma de vocês. Espero que a gente tenha ajudado bastante, tá bom? Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa semana. Lígia, eu queria tentar falar uma coisa com você. Tá, deixa eu parar aqui de gravar. Tá.